Eu queria fazer um comentário. O Lamartine quer falar alguma coisa? Não. Eu achei interessante a questão da produção dos vídeos, né? E se a Marta puder falar mais alguma coisa de como é que vai ser esse vídeo, como é que está montado o roteiro, porque eu não vejo muita possibilidade dos projetos terem materiais assim mais específicos aqui no Brasil, né? Porque os materiais de educação olímpica eles são muito feitos, o que nós temos são muitos do exterior, né? Então a FATEC parece que está dando aí uma largada interessante nesse sentido. E, por exemplo, como aqui já existem projetos que desenvolvem a educação olímpica, um vídeo ele é um material que pode ser usado por qualquer outro. Ela falou que essa é uma intenção. Então, acho que seria interessante falar um pouco da ideia do roteiro para a gente já ter uma noção, o pessoal que está aqui dos projetos já entenderem mais ou menos. Isso aí pode ser até utilizado por eles futuramente. A proposta inicial, primeiro que nós separamos uma série de conteúdos, de material referente ao Fair Play, porque a gente vai começar com a ideia do Fair Play como esse tema transversal e integrador. Por que transversal e integrador? Só para fazer um esclarecimento, a própria proposta de educação olímpica é uma proposta transdisciplinar. Né? Ela não é necessariamente um conteúdo vinculado à educação física escolar. Ela vai além da educação física escolar, podendo ser trabalhada também por projetos sociais, mas ela atravessa, dentro da própria escola, ela deve necessariamente atravessar as outras disciplinas, trabalhando com geografia, história, matemática. Então, uma escola, por exemplo, que elege a educação olímpica como tema transdisciplinar, ou transversal, ou interdisciplinar, e aí a gente pode até se prolongar, de repente, nisso, que não é o caso. Mas, quando uma escola coloca isso dentro do seu próprio PPP, a educação olímpica ela é que vai movimentar os outros temas e os conteúdos durante aquele ano dentro daquela escola. Então, a geografia vai trabalhar os seus conteúdos, ou da própria geografia ou da geopolítica, discutindo as questões relacionadas aos Jogos Olímpicos. A matemática, assim também. A história, assim também. Então, dentro da nossa perspectiva, além de trabalhar a educação olímpica como tema dentro da escola e dentro da educação olímpica, a gente quis fazer uma jogada que envolvesse todos os níveis de formação profissional. Porque eles já fazem isso. Eles agora, por exemplo, o curso de animação, que é lá do Instituto Superior de Educação, de Tecnologia, eles já estão começando a aprender a mexer com a computação gráfica e utilizar essa tecnologia para produzir a animação. Então, a animação é o desenho. Então, o que eles estão fazendo? Nós estamos produzindo um material didático, que é um material relacionado ao Fair Play. Esse material, ele tem algumas coisas do Jim Perry também, que a gente traduz, inclusive, do livro de Ética e Formação Profissional, que a gente tem um artigo. Tem um capítulo do Be a Champion Life, que eu fui coordenadora de aplicação desse projeto aqui no Brasil, com 9 professores. Esse é um material também bastante rico com atividade, mas o que nos interessa é o conteúdo conceitual. Esse conteúdo conceitual, ele vai ser um conteúdo de pontapé, porque os próprios alunos, porque isso vai fazer parte das tarefas didáticas deles, irem atrás de outros materiais. Então, a gente, a partir do momento que eles elegerem esse conteúdo e o que vai ser trabalhado, eles vão trazer para a gente. E aí a gente vai aprovar ou não a forma como eles vão abordar esse conteúdo. E aí, sim, é que eles vão partir para realmente a produção da animação. E aí a gente vai fazer um concurso. Esse concurso, a gente já está vendo mais ou menos o cronograma para o final do ano. E nesse concurso, quem vai fazer a avaliação são os próprios alunos. Então, a gente vai fazer como se fosse um festival de animação. E os alunos, então, vão avaliar esse material. E esse material vai ser um vídeo institucional de fomento ao Fair Play, de fomento à educação olímpica. Então, a gente conseguiu articular a ciência e tecnologia. Eu queria enfatizar isso aqui, que é muito interessante. Agora há pouco eu vi o Valfrido, que foi meu primeiro coordenador lá, o próprio Jorge, que a discussão da FATEC hoje é justamente o que o esporte está fazendo dentro da FATEC. Porque a FATEC é vinculada à ciência e tecnologia. Então, o nosso desafio é dizer que o esporte tem muito a ver
com a ciência e tecnologia. Ele não é simplesmente o fazer mecânico ou o esportista não é simplesmente um objeto que se move no espaço. Ele é contextualizado e as produções que ali se fizerem poderão também ser úteis ao nosso próprio universo da própria educação física e ao próprio mercado esportivo em si. Então, esse é o grande desafio. Nós estamos muito motivados. Se tiverem depois discussões e sugestões, nós estamos abertos. Eu acho que esse é um grande desafio, é dizer qual é o papel da educação física e do esporte na rede FITEC. Temos uma pergunta. Marta, A Bianca... Depois a Bianca, primeiro ele, depois a Bianca. Marta, nós temos uma preocupação especial no Conselho a respeito da questão dos monitores, né? E em determinado momento você colocou a questão do monitor de entretenimento. Uhum. Queria que você explicasse um pouco. O monitor de entretenimento, ele está no CBO, tá? E ele não é um profissional de educação física, né? Então a gente tem atividades que são feitas apenas pelos profissionais de educação física e, obviamente, a gente tem que respeitar isso e a gente vai ampliar a participação desses profissionais de educação física. Inclusive, por exemplo, os cursos de arbitragem, nós estamos tentando fazer os convênios com as federações para ver se a gente consegue, em parceria, também chancelar os cursos de arbitragem, né? Então, a gente quer potencializar essa possibilidade. O curso de monitor de entretenimento, não, é um curso que a pessoa com uma formação média, ela já pode fazer o curso de entretenimento, que é o recreador, que não precisa ser necessariamente o profissional em educação física. Ele trabalha normalmente, esse profissional, ele trabalha normalmente no auxílio ao professor de educação física, tá? Não, a gente tem toda a consciência disso, inclusive o Sérgio Sartori, que também é da FITEC, que ele é super envolvido com essas questões, ele está sempre nos auxiliando, a gente tem uma preocupação imensa com isso. Essa é uma discussão que eu tenho, inclusive o Jorge conhece. Eu acho que a educação física, embora ela não se legitime apenas pela legalidade, a legalidade também é importante, mas a gente também, Marcelo, eu acredito que a gente tem que criar estrutura e uma conscientização que a legalização da educação física, ela não é somente o que dá legitimidade à educação física. Então, na rede FITEC e em todas as redes, a gente sabe disso. A gente precisa realmente conscientizar os profissionais de educação física que a sua legitimidade está nas suas próprias ações. Então, a gente não pode mais ficar reproduzindo determinadas imagens e uma identidade que é totalmente estereotipada do profissional de educação física, que dá o queimado e que dá o futebol, que nem é o futebol, que nem o futebol não é? E a gente não pode mais reproduzir essa imagem. Eu fico pensando, às vezes, como é que a gente, dentro dessa estrutura de escola, ainda vai conseguir fazer essa educação olímpica, porque esse profissional que está na ponta, ele mal quer diversificar o conteúdo, que dirá trabalhar com educação olímpica. Então, para mim, hoje, esse é o grande desafio. Não é nem somente de infraestrutura, não é de material, isso é também importante. Mas, muitas das vezes, a gente tem material, a gente tem infraestrutura, mas a gente não tem comprometimento nem da gestão imediata e nem do profissional que está na ponta. Bianca. Bom, na realidade, eu gostaria de fazer um acréscimo à questão da produção do vídeo. Em especial, uma das preocupações do programa é com a acessibilidade, né? Nós temos uma escola técnica, que é o Adolfo Bloch, que é especializada em produção de audiovisual, com curso de turismo. E uma das questões que você colocou do roteiro, e que está como premissa do programa, é a gente discutir também a questão dos Jogos Olímpicos, dos Paralímpicos, né? Foi uma das preocupações logo no lançamento do programa, a parceria com o IBDD, né? Instituto Brasileiro de Defesa da Pessoa com Deficiência. Bem lembrado. E pensar na importância do nosso Estado, não só com a Paralimpíada, mas na acessibilidade, não só física, né? Do turismo acessível, que hoje é uma preocupação, não só para as pessoas com deficiência física, né? Mas que necessitam de um outro suporte, né? Hoje a gente tem uma dificuldade, pessoas que fazem hemodiálise, de conseguir ter uma possibilidade de turismo que possa contemplar essas especificidades, né? E essa é uma temática importante, que uma das questões da produção do vídeo é pensar em práticas alternativas acessíveis, né? E está destacando que o site entrou no ar. O site entrou no ar, tá, gente? Esse e aí a importância da parceria com as instituições, né? Nós, como representante do Estado, nem sempre temos a mesma velocidade e flexibilidade
para essas parcerias, mas é muito importante, né? Hoje nós temos uma rede de teatros, de escolas de músicas, de escolas de hotelaria. A gente já está com um trabalho bastante interessante, que é um diferencial no nosso curso de garçom, onde os alunos recebem não só aula de idiomas, de inglês, francês, mas de Libras. Teremos, né, turistas, atletas, surdos, que necessitam, né, de ter esse acesso, de como servir uma pessoa surda, como atender a um cliente cego. E aí a gente se coloca à disposição, né, quem quiser conhecer a nossa escola de produção de audiovisual, e que a gente possa realmente estar firmando essas parcerias. A nossa preocupação do site, que na realidade está sendo lançado aqui, ele está entrando no ar hoje. A partir de segunda-feira, ele estará disponível na página central da FAETEC, com o ícone ali, seja nosso parceiro, cadastre a unidade, e agradecer também, em nome da instituição, a oportunidade de estar participando desse belíssimo evento. Obrigada. Pois não. Nós temos uma pergunta lá atrás. Oi, boa tarde, eu sou Egídio, da Confederação Brasileira de Hóquei sobre Grama. Dentro desses programas, aí no caso da FAETEC, como é que se existe algum departamento, algum setor, alguma pessoa que hoje a gente fala muito em esportes não convencionais, e o hóquei sobre grama acaba se incluindo dentro desses esportes não convencionais, que pese ele seja um dos, o quinto ou sexto esporte mais praticado no mundo. Se existe alguma ideia da inclusão desses esportes não convencionais dentro desse programa? Olha, a gente fez o primeiro levantamento dos esportes que nós poderíamos, já estávamos desenvolvendo, e alguns esportes em potencial. Então, que nós não desenvolvemos, por exemplo, vôlei de praia, o próprio tênis de mesa, mas o hóquei pode ser um dos que a gente pode aproveitar. Então, a gente pode conversar, quem sabe a gente não faz também uma boa parceria. Então, a gente fez realmente uma listagem de esportes que não são ainda contemplados, mas que a gente gostaria de começar a implementar, que existe a infraestrutura, mas que ainda não estão sendo contemplados. Mas depois a gente pode até conversar, é bastante interessante. Nós temos um campo maravilhoso, que inclusive a nossa arquibancada foi construída por uma doação do Pelé. Nós temos ali um museu com, né, a Copa de 70, treinou naquele campo, né? Aquele campo é histórico, quem sabe você também não treina lá, né? Bom, é isso? Temos mais alguma pergunta? Podemos fechar? Então, agradecemos à professora Marta pela sua apresentação. Muito obrigado, Marta. Obrigada, pessoal. Obrigada.